Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Capital Business Podcast, o seu podcast de empreendedorismo, negócios, vendas, mercado financeiro aqui em Brasília. Hoje trazendo uma convidada especial aqui, mas antes de apresentar ela, estou aqui com a Fernanda Solon, host do podcast. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse episódio mais do que especial. Eu chego até me emociono, não tá mostrando ela, tá só me mostrando. Mas eu tô super emocionada, então eu tenho certeza que dessa mesma forma que eu tô emocionada, eu tenho certeza que isso vai transparecer para vocês e vai agregar muito, com certeza. E, vamos lá? Sempre com inícios sensacionais, eu sou Fernanda? Ótima, eu adoro. Bom, estou aqui hoje, meu nome é Victor Minaya e eu vou apresentar aqui a nossa convidada especial. Ela é empreendedora, palestrante, chefe confeiteira, top 5 no Masterchef Brasil de 2019 e ela é influencer. Seja muito bem-vinda, Ayla Santuar. Obrigada, Victor, obrigada, Fernanda. Oi, galera. Vamos para esse bate-papo aqui que eu acho que tem bastante a agregar aqui na vida das pessoas. E a gente se conheceu, né, num evento onde a Ayla estava dando uma palestra sensacional, que foi o Corporate Summit aqui em Brasília. A gente conheceu um pouco dessa história, inclusive, né? Mas para quem não conhece ainda, para os nossos espectadores, conta um pouquinho da sua história de vida, da escolha da carreira, como é que foi essa trajetória aí, Ayla? Olha, foi bem bacana. Talvez um pouco confusa, mas no final deu tudo certo. Bom, eu sou Ayla Santuar, como já me apresentaram. Muito obrigada, inclusive. Obrigada pelo convite, tá? É uma honra para mim estar aqui compartilhando um pouco da minha vida, um pouco da minha história, um pouco das estratégias que eu uso nos meus negócios. Eu sou uma filha amada do meu Deus amado também. Sou esposa do Leonardo e sou Masterchef. Mas só pra lembrar, antes da gente começar, eu choro muito menos e cozinho muito melhor agora, tá? Pra quem já me conhece vai entender. Muito querida. Mas a minha história, ela começou assim muito cedo. Porque eu venho de uma família muito humilde, uma família que eu amo, que me fez quem eu sou. Os meus pais, eles eram muito humildes mesmo, a gente morava numa casinha muito humilde. E quando eu tinha ali de 7 para 8 anos, os meus pais se separaram. Quando os meus pais se separaram, eu acabei entendendo que a minha mãe estava numa situação muito difícil, porque era eu, mais 2 irmãos e a minha mãe. E a minha mãe não tinha faculdade nessa época, a minha mãe não tinha emprego, e eles se separaram de uma forma assim um pouco trágica, sabe? Porque pela condição do meu pai e tudo mais. E aí nisso eu comecei a ter ideias, né, empreendedoras ali, não fazia a menor ideia do que era isso. Hoje é um nome muito gostoso de se falar, que tá muito em alta, mas naquela época eu mal sabia que querer vender as coisas já era o início de empreendedorismo. E aí, quando eu tinha ali pros meus 8 anos, eu comecei a pedir pras vizinhas deixaram eu cuidar das filhas, porque a minha mãe começou a estudar com elas, minha mãe buscou um curso, né, uma faculdade, e aí eu comecei a pedir para as vizinhas para deixar eu cuidar das filhas. E na minha casa nunca teve televisão, assim, na minha infância nunca teve televisão, nós não tínhamos condições, e também meu avô era cristão já, então a gente não tinha mesmo televisão. E eu aproveitava quando as crianças dormiam para assistir televisão. E aí eu via Thaís Araújo dando ali, né, uma entrevista no Jornal Nacional. E naquela época elas voltavam muito tarde, né, da escola, então ainda dava tempo de eu assistir um pedacinho da novela Chica da Silva. E eu fiz uma comparação. Falei, essa moça lá daquela novela que apanha e é escrava tá aqui falando no Jornal Nacional. Ela tava dando uma entrevista da vida dela, como tinha mudado e tal. Mostrou a casa dela. Falei, caramba, eu vou ser atriz. Nunca mais vai faltar comida na minha casa. Vou pro Rio de Janeiro e vou ser atriz. E nisso eu virei pra minha mãe no outro dia e falei, mãe, você faz um... Eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu vou pro Rio de Janeiro, vou estudar e eu vou ser atriz. E minha mãe olhou e falou, tá bom, minha filha, só que pra você fazer isso, você precisa trabalhar. Porque a mamãe não tem condição de pagar uma faculdade pra você. Mas se você quiser, você consegue. E eu falei, então tá bom. A senhora faz um bolo pra mim? E ela falou, faço. Fez um bolo, eu lembro até que na época tinha muito pouco mantimento, então ela fez um bolo com água, farinha, sabe? E a forminha de bolo ali achou que era uma vontade de uma criança. No outro dia, eu e meus irmãos, a gente tinha umas bicicletinhas velhas, sabe? No outro dia eu coloquei a forminha na cabeça e pedalei pra escola.
Cheguei na escola, cortei o bolo e comecei a vender os pedaços pros meus amiguinhos. Porque como que eu tive essa ideia, né? Tem gente que pensa, como que uma criança vai ter essa ideia? Mas quando qualquer ser humano, desde que seja criança ou adulto, quando ele quer alguma coisa, ele tá sempre atento às oportunidades. E pra criança, o que era dinheiro? Moeda. E aí eu via o tio que ficava na cerca da escola vendendo Big Bang. Vocês conhecem o Chup-Chup, Big Bang? Sim. Ele vendia Big Bang. E eu nunca tinha dinheiro pra comprar, mas eu sempre tava vendo ele ganhar muito dinheiro, né? Muita moeda, né? Eu falei, eu vou vender comida também. E foi assim que eu comecei. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe falou, filha, cadê o bolo que eu fiz pra você? Eu falei, mamãe, você não falou que eu tinha que ganhar dinheiro pra fazer a faculdade? Olha o tanto de dinheiro que eu ganhei. Um monte de moeda assim em cima da mesa. E ela, tá bom, mas agora você vai aprender a fazer o seu bolo. E quando a minha mãe falou isso, eu acredito que na inocência, o intuito da minha mãe era, vamos ver até onde ela vai, né? E olha, eu fui longe. Porque eu fui parar no Rio de Janeiro com 16 anos. Me formei na primeira faculdade de artes cênicas. Claro que eu trabalhei em outros lugares também. Eu trabalhei de babá das vizinhas, aí depois o meu emprego de babá evoluiu para um emprego oficialmente na parte da tarde de babá. Mas eu levantava às 5 da manhã, treinava corrida de rua descalço, porque eu só tinha um tênis. Então, para as corridas, eu economizava aquele tênis. Nossa. E o governo, naquela época, ele dava dinheiro, ele dava prêmios em dinheiro para quem participasse dos jogos escolares, né? E falou que era dinheiro pra mim, ali com 10, 11 anos, eu já tinha consciência de que se falou que era dinheiro, eu tinha que estar ali pra ganhar a minha parte. E aí eu treinava corrida de rua das 5 às 6 da manhã, sozinha no quarteirão. Era bom porque eu corria mais, porque eu tinha medo, corria mesmo. Treinava, depois meu treinador começou a me acompanhar. Aí eu ia pra escola, estudava até meio-dia, depois eu ia pro emprego de babá, trabalhava até às 6 da tarde. Às 6 da tarde, eu encontrei uma oportunidade com o pai da menininha que eu cuidava, que chama Paola. Ele tinha um posto de gasolina e uma conveniência. Eu falei pra ele, seu Paulinho, o senhor não tá precisando de alguém pra ficar nessa conveniência à noite, não? Vamos abrir essa conveniência à noite? Ele falou, então vamos, Ayla. Olha. E aí eu saía às 6 horas da tarde de babá e entrava no posto de gasolina e trabalhava como atendente na conveniência. E nos finais de semana, todos os finais de semana que tinha um funcionário dele folgando, eu tava lá trabalhando. Eu tava lá suprindo e ganhando o meu. E assim eu fui pro Rio de Janeiro, me formei na minha primeira faculdade, sou formada em artes cênicas, teatro e televisão. E lá, quando eu estava no Rio de Janeiro, um belo dia, recém-formada, eu tinha acabado de formar, tava terminando ainda os últimos dias de aula, os últimos meses de aula, eu conheci o amor da minha vida, que é o Leonardo. E foi amor à primeira vista mesmo, conheci ele em Goiânia, né, que eu sou daqui de Goiás, do interior de Goiás, minha cidade chama Chapadão do Céu. Mas eu fui pra Goiânia pra pegar o voo pro Rio de Janeiro, né? E aí eu conheci ele, assim, minha amiga falou que ia levar um amigo, e eu falei, não, me apresenta não, que eu vou voltar, vou estudar, vou trabalhar. Só que quando ele entrou dentro do carro, eu falei, nossa, não fala nada, não. Voltei atrás. E foi amor à primeira vista mesmo. E aí logo o Léo me convidou pra voltar pra Goiânia. E aí eu voltei pra Goiânia. A cara dele de apaixonado ali. Gente, Ele eu tá não queria aqui, falar, viu, mas ele tá aqui. É um milagre, mas ele tá. Ele tá aqui, sim. Mas eu sempre falo dele. E aí ele... Quando eu cheguei em Goiás, não tinha teatro naquela época em Goiânia, sabe? Eu tô falando do quê? Eu e o Léo estamos juntos há 11 anos. Eu tô falando de praticamente 11 anos atrás. Porque a gente namorou muito pouco tempo, já começou, já morou junto. Então, não tinha teatros, não tinha oportunidades. No Rio ainda tinha. Então, eu falei, e agora? O que eu vou fazer, né? E aí, eu pensei. O pai dele me deu a oportunidade de estudar novamente. Mas eu fui criada com princípios, assim, muito... Minha filha, você é capaz. Vai e faz. Então, quando o pai dele me deu uma oportunidade de fazer uma segunda faculdade, logo eu arrumei uma forma de ajudar para contribuir com metade da faculdade. E aí descobri mais uma vez que o governo dava uma bolsa para quem colaborasse com projetos e ONGs. Eu descobri um circo que precisava de aulas de teatro. Então, eu fui para esse circo dar aulas de teatro, mas logo eu queria o meu dinheiro. E aí, voltei pro bolo de novo. Confeitaria de novo. E comecei a vender bolo no elevador do meu prédio.
Comecei a vender bolo no elevador do meu prédio, comecei a dar meu jeito, comecei a ajudar a pagar, né, a minha faculdade, a ter a minha renda. E logo quando eu percebi, no dia da minha formatura, eu tava atrasada pra me arrumar, porque eu tava entregando o último bolo do dia. Então, aí logo a gastronomia, a confeitaria já tava na minha vida, né, já era. Eu acredito muito que é um dom que Deus me deu, o entendimento desde criança, desde muito cedo, porque eu olhava um bolo e eu já sabia o que eu tinha que fazer pra transformar aquele bolo, sabe? Logo que eu comecei a ter um dinheirinho a mais pra fazer os bolos da escola, eu comprava bolo de saquinho. Só que eu sempre colocava uma raspa de laranja, misturava laranja com chocolate, misturava alguma coisa ou outra pra fazer um bolo diferente. E eu já conseguia compreender isso. Depois eu estudei sobre confeitaria, né? Depois agora eu me tornei chefe confeiteira. Então, a minha história, resumidamente, é mais ou menos isso. Mas eu venho desse lugar, que é um lugar de muito amor. Mas é muito forte, assim. E é interessante que toda pessoa que a gente traz aqui para falar sobre empreendedorismo e falar sobre a sua história, todos têm uma história sobre isso, né? Que começa a comercializar alguma situação, que busca, tem esse entendimento empreendedor desde pequeno. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? E claro, uma mãe maravilhosa, acho que um apoio familiar também, mesmo em todas as situações difíceis que você passou, que você relatou, eu tenho certeza que foram muito maiores que você está apresentando aqui, com certeza, mas a sua mãe foi forte, foi uma mulher visionária, né? Principalmente na época e em relação também aonde vocês moravam. Então, assim, muito, muito bacana. Agora, um ponto que é interessante, você saiu toda essa trajetória. E como você foi captada pela equipe do MasterChef? Como é que você entrou nessa história que fez com que todos nós conhecemos você? Você é uma pessoa extraordinária. Enfim, não vou ficar falando não, porque eu vou ficar te elogiando pra sempre. Mas me conta um pouquinho sobre essa questão de você no MasterChef. Como é que foi isso pra gente? Olha, Fernanda, eu acredito que, na verdade, eu que captei o MasterChef antes mesmo dele saber da minha existência. Porque eu sou assim, minha fé é muito a minha base, sabe? Foi muito base dos meus princípios. E quando eu tava nesse processo, eu terminei a minha faculdade de publicidade. E aí eu queria continuar fazendo os bolos e tal. Mais uma vez eu me deparei naquela situação assim, não tenho dinheiro, mas gostaria de fazer mais uma faculdade. O que eu vou fazer? Eu já vendi os bolos, já tinha acabado de me formar na segunda faculdade. A primeira eu fiz dos 16 aos 19 anos, a faculdade de artes cênicas, teatro e televisão. E a segunda eu fiz dos 19 aos 23. Então com 23 eu já tava com a segunda faculdade. E eu falei, como é que eu vou conseguir a terceira agora, que é a que eu realmente quero, né? E aí eu estava, foi até uma situação onde o Senhor mesmo fechou uma porta na minha vida. E eu acreditava que aquela era a grande porta, mas na verdade era só uma janela. E o Senhor declarou sobre a minha vida que o que Ele estava fechando era uma janela, que Ele abria era uma porta muito maior na minha vida. Legal. Então eu confiei nisso, orei, coloquei isso no meu coração, em oração. E estava sentada no sofá da minha casa, decepcionada com essa janelinha que tinha sido fechada, sabe? Falei, oh, que janelinha, mas eu achava que era. A gente faz isso com a vida, né? Às vezes o Senhor fecha uma janela na nossa vida e nós estamos tão distraídos com a pequena luz, fresta de luz que entra por ali, achando que aquilo é a nossa saída, quando na verdade os sonhos dele são muito maiores para nós. Mas nós temos que confiar nisso, porque se você não confiar, não é uma verdade para você. Então você não vive aquilo. E eu era muito fácil de confiar nas coisas que o Senhor colocava no meu coração. Super fácil. E aí eu liguei a TV. Tava passando MasterChef, isso foi no começo do ano. Eu virei pro meu esposo e pros meus cunhados e falei assim, eu vou entrar no MasterChef. E eu vou ganhar a bolsa de estudos. Eu falei isso pra eles. E aí eles falaram assim, tá bom. A gente foi viajar, fizemos outras coisas. E aí, quando nós retornamos de viagem, isso já era no final do ano. Eu vi, quando nós retornamos, as inscrições estavam abertas. E aí, logo, eu dei o meu jeito de orar, consagrar aquilo a Deus. E se era aquilo mesmo que o Senhor tinha pra mim, que Ele fluísse no meu coração, aquela vontade de estar lá. E foi assim que aconteceu. E eu me lembro que o dia que o MasterChef me ligou até... O Léo, que é meu esposo, né? Ele me apoia em tudo. O Léo, assim, ele é minha inspiração. Não é porque ele tá aqui, não, mas ele é, de fato, aquela pessoa que eu mais admiro. Que me acompanha, que torce por mim, sabe? Que permite que eu vá viver os meus sonhos e que tá ali comigo, sabe? E no MasterChef, só que como toda pessoa que te ama, ele quer te resguardar. Ele quer te proteger. Sim. E aí, eu me lembro que eu tinha feito a minha inscrição, tipo, num sábado. E aí eu falava pra mim mesma assim...
Ah, não, hoje é sábado. Eles não vão retornar o meu vídeo, porque hoje é sábado. Hoje é domingo, Fernanda. Ninguém vai me ligar. Tá todo mundo de folga lá no Masterchef. Então, hoje é segunda, mas na segunda recebeu muito vídeo. Muito vídeo. Eles estão analisando. E eu ficava contando essa historinha na minha cabeça. E aí, na terça-feira, eu já comecei a ficar meio assim, né? Eu falei, Jesus, mas o senhor falou que era pra eu me inscrever. E aí, o Léo já começou a perceber e ele falou assim, amor, não fica triste, não. Isso aí não é uma coisa que acontece todo dia, não é uma coisa que acontece com a gente, né? Isso eu já estava em Rio Verde, trabalhando com ele. Fica tranquila e tal. E eu falei, não, tá bom. Tá bom. Aí, quando ele deitou, quando eu ouvi que ele tinha dormido, eu ajoelhei e falei, Senhor, o Senhor falou que isso era uma vontade do Senhor para minha vida. Então, se for do Senhor, eles vão me ligar amanhã. Olha. Porque eu vou esperar amanhã essa ligação. O Léo levantou, falou, vamos trabalhar? Eu falei, não vou não, vou ficar aqui hoje que o Masterchef vai me ligar. E ele, né? Ainda bem que eu sou seu chefe, né? É ótimo, pode trabalhar. E ele foi trabalhar, eu fiquei em casa o dia todo. Quando foi 6 da tarde, meu telefone tocou de número restrito. Eu atendi correndo, só que o meu telefone era de São Paulo. E aí eu atendi correndo, a ligação caiu. Aí a ligação caiu, eu falei, eu sei que é o Masterchef. Subi em cima de uma árvore, fiquei lá uns 20 minutos. Olha, com gente. o celular assim. E aí, subi numa árvore lá que tinha na minha sogra, fiquei lá. Daí, de repente, o telefone tocou de novo, restrito. Eu, alô? E a moça, oi, tudo bem? Era a Adri que me ligou. Ela falou assim, oi, tudo bem? Eu gostaria de falar com a Ayla. Ela tá por aí? Eu falei, oi, tudo bem? Sou eu, a Ayla. Você é do Masterchef, né? E ela, nossa, como assim? O número não tá restrito? Eu falei, não, tá restrito sim. É que eu tô o dia inteiro esperando você me ligar. Você só me liga agora. Pelo amor de Deus. E eu já saí pulando de alegria, já fui tomada pela emoção, né? De estar conectada ali, aquele sonho que tava só começando. E nisso eu fui pra São Paulo e vivi todo o Masterchef. Mas aí tem um ponto, que essa é a história legal, é a história bonita. E tudo tem, seu lado bom, o seu lado ruim. Tudo na nossa vida vai ter isso. Sempre vão ter renúncias e conquistas, ali lado a lado. E no Masterchef, você perguntou assim, o que o Masterchef representou pra mim, né? O Masterchef, ele representou pra mim, na verdade, o Masterchef representou pra mim um casulo. Porque todo mundo quer ter as asas lindas de uma borboleta, quer fazer voos altos de uma borboleta, quer ser uma borboleta. Mas ninguém quer passar pelo processo de viver em um casulo onde ninguém pode te ajudar a sair dele, porque senão vai te matar. É uma coisa que tem que ser vivida por você. É uma descoberta que tem que ser vivida por você. E o Masterchef, ele foi uma descoberta do início de uma preparação para eu entender quem de fato eu era. Quem de fato era a Ayla? Eu não tinha inteligência emocional no Masterchef. Eu me comportava como uma criança. Se você não tem inteligência emocional, quando uma pessoa briga com você, você chora igual uma criança. E se alguém te elogia, você ri como uma criança. Porque você não tem uma inteligência emocional. Um controle das suas emoções. Você não sabe aquilo que te potencializa e aquilo que te paralisa. E aí você se perde nesse fluxo de emoções. E aí você começa ou a entrar numa depressão porque você começa a viver de coisas do passado, ou numa ansiedade porque você começa a ansiar por coisas do futuro que nem aconteceu ainda. Então o que te salva disso é inteligência emocional. E foi aí que eu consegui entender onde é que estava a minha boia. Foi na inteligência emocional. Então eu comecei a fazer treinamentos. Eu fiz muitos treinamentos de inteligência emocional. Eu entrei realmente em depressão. Eu emagreci 9 quilos. Só o Léo viveu comigo esse tempo, porque eu ficava dentro de casa. E o que era assim muito louco, que as pessoas não imaginam, é que o Masterchef, ele é gravado um tempo. É tudo verdade, tá, gente? Eu já adianto que é tudo verdade no Masterchef. Mercado, tempo de mercado, é tudo verdade. Mas uma coisa que acontece é que nós gravamos um pouco antes. Então, quando nós estamos na metade das gravações, o programa se inicia na televisão. E quando o programa iniciou, eu estava muito descontrolada emocionalmente, então eu estava indo muito mal. Então, pro público, eu estava indo terrivelmente. E pra vida real, eu estava indo bem. Só que eu era muito afetada pelo que acontecia com o público. Pelo que o público falava de mim. Pelo que acontecia, pelo que eu recebia disso. E isso me afetava muito. Então, eu estava vivendo um misto de emoções que eu não soube controlar. E acabei entrando numa depressão. Porque eu comecei a viver de um passado que era a minha paz. E eu não sabia. E eu entrei...
Na verdade, eu nem tinha Instagram quando eu entrei no MasterChef. Eu fiz Instagram pra fazer a minha inscrição. Então, eu comecei a entrar naquela loucura. E foi um tempo muito difícil na minha vida, mas foi um tempo onde eu fiz descobertas muito importantes que fez eu ser quem eu sou hoje. Fez eu ser a mulher forte que eu sou hoje, fez eu ser a mulher que tem inteligência, que eu sei o que me potencializa, o que me paralisa, eu sei o que usar e quando usar das minhas emoções. E é isso que faz de você uma pessoa forte, é isso que faz de você uma empresária forte, é isso que faz de você uma pessoa com visão. Porque senão, se você viver se dentro de você tá uma confusão de sentimentos e você tá perdida, imagina o que você externaliza, imagina o que você coloca pra fora. É muito pior. Então, o MasterChef, eu, assim, creio que foi um casulo que ainda está com uma borboleta em construção. Que tá, assim, alçando, está almejando ter voos muito altos. Mas o MasterChef foi ali aquela parte do casulo onde só eu mesma entenderia o projeto de Deus que começou ali, sabe? Mas eu amo o programa me deu muitas oportunidades, me deu visibilidade. Eu creio que o programa foi o início da caminhada que onde eu estou hoje, da visibilidade que eu tenho hoje, foi ali no programa que me deu início para hoje eu fazer o que nós temos o propósito de fazer. Eu, minha equipe, minha família. Então, foi assim, foi uma fase linda da minha vida, mas é muito importante as pessoas entenderem isso. Que muitas vezes nós queremos ser a borboleta, mas nós não queremos viver aquela parte do casulo. Que é o processo, né? Que é o processo. Que é aquele processo que é, assim, lindo e maravilhoso e que hoje as pessoas não expõem tanto, né? Que as pessoas querem expor a parte boa, querem expor as coisas gostosas. Mas a gente sabe que a vida de um empresário não é assim. A gente sabe que a vida de um ser humano não é assim. O stories da vida real, a história da vida real, ela é construída no dia a dia. E no dia a dia nós temos dificuldades, nós temos conquistas e perdas. Mas nós temos que saber lidar. Então, o que salva uma pessoa disso é ela buscar inteligência emocional. Sim. E o MasterChef foi onde eu me vi numa situação assim, que se eu não buscasse, eu realmente seria engolida. Mas eu consegui engolir o que queria me engolir. E deu tudo certo. Que bacana. Depois disso, profissionalmente, eu tive várias oportunidades, né? Até na oração, eu falo que na oração que eu pedi a Deus sobre o MasterChef, eu pedi a bolsa, né? E a palavra que eu recebi era que o Senhor tinha me dado o que eu tinha pedido no coração. E aí, depois do programa, o programa foi um sucesso, graças a Deus. Eu fui um dos destaques, fico muito feliz e sempre muito grata por isso. Inclusive, um beijo pra quem me acompanha aí nas redes sociais. Eu sou muito grata pela vida de vocês. E no final do programa, quando eu saí no top 5, né? E eu saí, e quando eu cheguei em casa, eu orei e falei, Jesus, mas o Senhor prometeu, o Senhor falou pra mim o que aconteceu, o que eu pedi no coração. E o Senhor não me respondeu, o Senhor simplesmente silenciou. Eu continuei minha vida, logo a gente foi convidada pro último episódio, né, que era uma semana depois da minha saída. E aí no último episódio, o pessoal, a Le Cordon Bleu, que estava chegando no Brasil, acabou dando uma bolsa. Só que eles falaram assim, só que nós vamos dar uma bolsa e quem vai escolher vai ser o público. Olha, gente. E aí, para um programa onde, assim, eu tive muitas críticas, mas também muitos elogios, eu tava ali no meio a meio, né? Eu falei, Jesus, é agora que o Senhor entra aqui, chegando, por favor. Eu preciso de um milagre agora, não é daqui 5 minutos. E foi aí que o Senhor me honrou mais uma vez, com a palavra dele na minha vida, com a minha fé, onde eles deram a bolsa, quem escolheu foi o público, foi 1.063.000 votos. E eu ganhei a bolsa com 863.000 votos. Caramba! Nossa Senhora! Meu Deus do céu. Então foi assim, Lavada. muito legal o posicionamento, assim, que o destaque que o programa me deu. Isso foi muito bom. Muito legal. Eu queria só, assim, acrescentar uma situação, porque muito da sua história toca muito em mim. Desde quando eu te assisti na palestra, te conheci e cheguei ali perto daquela pilastra, fiquei te olhando assim, meu Deus, tomara que ela me olhe, tomara que ela me olhe. Eu queria chamar você para fazer parte desse projeto nosso aqui do podcast. E muito, agora representa ainda mais, agora você contou mais detalhes ainda, né? Eu falei, cara, tá vendo que bacana. É interessante que quando a gente tá atuando, a gente tá trabalhando, a gente tá ali numa frente, a gente não imagina o quanto a gente pode estar ajudando ao próximo. O quanto a sua história, mesmo eu sei que foi muito sofrida, foi muito doída,
mas o quanto você se tornou diferente para muitas pessoas. E eu falo isso agora, pessoalmente. No meu dia a dia, eu faço um papel, tenho um papel de liderança, tenho uma equipe, mas mesmo assim, é muito doloroso para mim o dia a dia. Eu tenho o meu problema, né, pontual com inteligência emocional, então quando você fala sobre inteligência emocional, eu acho isso extraordinário. Porque eu sou muito emotiva, eu sou muito carinhosa, eu me entrego no meu coração. Então, quando você fala sobre isso, muito me representa. Então, às vezes eu imagino que eu estou numa situação, né, a minha sensação de estar trabalhando de uma forma que eu não estou representando o que eu quero de fato. E ao contrário, às vezes eu estou auxiliando as pessoas ao meu redor, assim. Eu permanecer com a minha vontade, com a minha história, sendo a pessoa que eu sou de verdade, tendo Deus ao meu lado, assim. Eu acho que isso também, colocando Deus à frente de tudo. Então, assim, muito obrigada. Eu vou fazer o podcast inteiro te elogiando. Mas, Não, mas eu acho isso muito forte e... É uma pena você ter vivenciado todo esse sentimento para auxiliar tantas pessoas. Assim, eu sei que isso não foi fácil, mas assim, deixe um conforto no seu coração, assim, no fundo do meu coração também, de coração para coração. Muito obrigada, assim, pela sua história, pela sua força, por você ter permanecido e falar tão bem para as pessoas, porque eu acho que eu também tenho isso, tem a dificuldade. Eu vivencio uma dificuldade, eu consigo passar por essa dificuldade, mas às vezes eu não consigo contar para as pessoas, eu não consigo falar no microfone, contar para né, relatar isso como um todo. Então, muito obrigada por esse momento. Imagina, eu que agradeço, Fernanda. Até para complementar, você trouxe um ponto interessante que é no desenvolvimento da inteligência emocional, né? Qual que é a dica que você dá para as pessoas, principalmente para quem trabalha com internet e você como uma influencer, né? Como lidar com essas críticas, como lidar com esses haters que aparecem? O que você faz? Você ignora, você responde? Porque tem alguns que mandam uma mensagem e você fala, deixa esse aqui eu vou responder com ódio. Se você ignora, o que você faz com esse pessoal, assim, pra você na construção dessa inteligência emocional? Passa pra gente aí. Certo. Olha só, entender que você precisa de inteligência emocional não é você ir para um vídeo do YouTube e ver o que as pessoas estão falando sobre inteligência emocional de 10 minutos, que seja 1 hora, e achar que aquilo vai resolver a sua vida. Eu acredito, assim, que o que eu vivenciei de inteligência emocional é um processo, e ele tem etapas. Primeiro, você precisa entender que essa inteligência, quando falamos de inteligência emocional, estamos falando de você estudar, de você compreender, de você aprender e praticar, porque nada adianta só teoria se você não começar a aplicar em você mesmo. Um estudo sobre comportamentos, sabe? Comportamentos humanos, como nós somos. Por que você é diferente de mim? Por que ela é alegre, tem um coração mais fofinho, e você já vai falar uma coisa pra ela e já vai ser direto, ponto e reto. Por que as pessoas são assim? Porque nós somos diferentes, nós temos comportamentos diferentes. Então, a inteligência emocional, no meu ponto de vista, e depois de tantos cursos que eu fiz sobre inteligência emocional, eu cheguei a fazer um curso que eu fiquei de 3 a 4 dias em uma fazenda, somente passando por processos emocionais extremos, calmos, maravilhosos, ruins, para me conhecer. Então, os passos que eu entendo que tem na inteligência emocional primeiro, a sua autoimagem. Como você se vê? Qual é a forma que você se vê? De verdade, sabe? Qual é a forma que você se vê? Quando alguém fala que quer tirar uma foto de você, o que você fala que você não quer que apareça aqui? Mas por quê? Como você se vê? Se você não for sincero com você da forma que você se vê, você não é sincero da forma que você se ama. E o que tá escrito na Bíblia? Amar ao próximo como? A ti mesmo. A ti mesmo. Então você precisa se amar. Viu? Tô lendo. Desculpa, porque ele tá lendo. Que bom! Que lindo! Mesmo. Que lindo. Amém! Amém por isso. Então, o primeiro processo ali da inteligência emocional, que eu diria a primeira etapa, é você entender como é que você se vê. Porque só assim você vai entender como as pessoas fazem com que você se veja. E isso é muito importante. Eu não vou me aprofundar nisso, porque seria muito, assim, profundo. Um podcast inteiro. Isso, então vou só passar nas etapas. Mas eu falo bastante disso nas minhas redes sociais. Agora, nos próximos dias também, a gente vai ter uma imersão que vai falar sobre isso. Mas só para as pessoas entenderem como é que são os processos e como eu lido com isso. Então, a inteligência emocional, ela tem várias etapas. Primeiro, você tem a sua autoimagem, como você se vê. Depois, o seu autoconhecimento.
se conheça e conheça os sentimentos que você tem, que te potencializa, que te paralisa, e o que os outros têm, para você saber lidar com os deles também. Então, autoconhecimento emocional. Depois, você precisa entender que nós somos um ser triuno. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. O seu espírito comanda a sua alma, que comanda o seu corpo. Então, se o seu espiritual ele não está desenvolvido, ou ele não é conectado a algo sobrenatural, ou a algo que você possa mesmo se agarrar ali e dizer, não, aqui é a minha âncora, aqui é a minha corda de escape, a minha válvula de escape, você precisa entender que você precisa disso. Ah, mas todo mundo precisa disso? Todo mundo tem isso. As pessoas só não declaram muitas vezes, ou as pessoas não querem assumir, mas todo mundo tem isso. Então, o seu espírito governa a sua alma e a sua alma governa o seu corpo. E isso vai acontecer naturalmente. A sua alma é sua parte mental, a parte dos seus sentimentos. Quando você tá mal, você quer colocar uma roupa e sair pra uma festa e você dá bom dia sorrindo pra todo mundo? De forma alguma, né? O que tá acontecendo? Sua alma tá governando o seu corpo. Você quer ficar deitado, você quer ficar destruído. Então, se você não souber essas 3 etapas aí de corpo, alma e espírito, você acaba entrando num buraco dentro do outro. E as 2 últimas Calma que agora me deu um branco. Autoimagem, autoconhecimento, corpo, alma e espírito, propósito e plenitude. Você precisa entender que você foi colocado nessa terra para ter um propósito, mas você não precisa sair correndo atrás desse propósito. Por quê? Esse propósito vai encontrar você ou vai fluir em você a partir do momento em que você tiver passado lá pela primeira etapa e entender quem é você. Muito bom. A sua autoimagem e o seu autoconhecimento. E a plenitude. A plenitude é você entender onde é o seu centro de paz. Onde é a minha plenitude? É na minha família? Por que é importante você entender isso? Porque todas as vezes que você estiver saindo do eixo com as suas emoções, você precisa voltar para esse lugar. Você precisa saber onde é esse lugar. Você precisa ter esse lugar. Que seja só com você, que seja sua família, que seja em algo que você goste de fazer, mas o seu lugar de plenitude precisa ser claro para você. Por exemplo, o meu lugar de plenitude é no centro da vontade de Deus. Como eu entendo que isso é o meu lugar de plenitude? Todas as vezes que eu estou fazendo algo que eu sinto um incômodo, ou que eu sinto algo me prendendo, ou que as coisas não estão dando certo, eu tô ali batendo cabeça, tem algo errado com a minha paz. E a minha paz, ela está no centro da vontade de Deus. Então eu entendo que aquilo realmente não é pra mim. Ah, mas isso é ser muito bitolada. Tudo bem, pode ser uma novidade pra você ou pra quem tá me ouvindo. Mas se você viver como eu vivo isso, você vai entender que isso é uma verdade. Então, a inteligência emocional, ela passa por esses 7 passos aí. 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses mesmos. A inteligência emocional, ela passa por esses 7 passos. De autoimagem, autoconhecimento, corpo, alma e espírito, propósito e plenitude. E quando você entende isso, você entende que tudo aquilo que não está no seu controle não pode estar na sua mente. Tudo aquilo que foge do seu controle não pode estar dentro da sua mente. Por quê? Porque você não controla. Você não controla a opinião do outro. Você vai ficar sofrendo por uma coisa que... Você vai ficar sofrendo por algo que você não consegue resolver e que não cabe a você resolver. E quando isso acontece, você entra em desespero, porque tá fora do seu controle. Só que se estiver dentro da sua mente, vai dominar a sua mente. Automaticamente vai dominar a sua alma, seu espírito, o seu corpo. E você começa a entrar nessas várias doenças que assolam a nossa mente, né? A juventude de hoje, os adultos de hoje, né? Que é a depressão, a ansiedade e tudo mais. Então, como foi que eu saí disso, né, Vitor? Que você perguntou. Entendendo esses 7 processos, vivendo esses 7 processos, respeitando a forma que eu sou, assumindo a minha identidade. Assim, isso foi realmente o que me salvou disso. Entendendo que na prática tudo aquilo que foge do seu controle também tem que fugir da sua mente. Muito bom. Ai, eu adorei. Nossa, que aula, né? Meu Deus. Excelente. Eu acho que a gente pode... Vamos jogar o roteiro pra lá e começar a falar sobre que a gente trouxe o roteiro tão voltado aqui pra negócios, business. Não, mas a gente acaba... Né? Eu particularmente gosto muito desses assuntos. Eu gosto. E até você ter um conhecimento, um autoconhecimento... Isso fortalece você como empreendedor, né? Sim. Identificar o que você tem de bom e seguir. Eu acho que isso faz todo sentido. Com certeza. Falando em empreendedorismo, agora assim, entrando no nosso roteiro. Mas pode fugir, a gente volta, vai, volta, não tem problema. É isso aí. Mas foi belíssimo, adorei. Então, assim, o empreendedorismo e a gastronomia. Então, assim, o empreendedorismo e a gastronomia, eles andam lado a lado. Não tem como fugir disso, né?
Mas como é que é ser empreendedor? Como é que você não errar? Porque dentro da gastronomia não é apenas ser muito bom como especialista pontualmente. Eu faço um bolo muito bom, eu faço isso. Mas você tem que colocar isso para ser comercial, né? Você tem que vender aquilo ali. Então, normalmente, a pessoa que é especialista naquela atuação como né, na gastronomia, ela, em sua grande maioria, não sabe ser como empreendedor. Como é que é isso para você? Como é que é a sua visão? Acho que você trouxe a sua infância, traz esse mix. Mas como é que é isso para você, pra gente? Eu tenho uma visão muito clara sobre isso, Fernanda, porque eu vivi isso, assim, vivi na pele mesmo. Eu sempre digo isso e foi o que eu aprendi quando eu estava na prática. Hoje eu sou empresário, eu tenho as minhas empresas, nós estamos entrando aí com um projeto belíssimo e gigantesco, acho que vai ser uma das minhas maiores empresas, com um sócio muito especial que eu ainda não posso contar aqui pra vocês. Mas, né, fica aí esse cheirinho de bolo. Alguém sentiu o cheirinho de bolo? Fique acompanhando pra ver quando vai sair. Fica aí no ar. Mas o que eu aprendi na prática, Fernanda, é que não adianta você saber fazer o melhor bolo do mundo se você não sabe vender como o melhor bolo do mundo. Não adianta. E hoje, o que se vê pregando muito é o nome empreendedor ou empresário relacionado a um terno muito bem feito, um batom muito vermelho, a um posicionamento, um cabelinho na régua, né? E isso, de fato, conta para um posicionamento, mas isso não é empreender. E o que eu acredito que acontece muito hoje com quem está começando a empreender, com pequenas empreendedoras, com quem já está no mercado? O empreendedorismo, ele segue uma linha. E a maioria, acho que 99% dos empreendedores começam com um sonho. Então ele tem aquele sonho de empreender. E quando você tem aquele sonho e não tem conhecimento e nem prática, o que é que você vai fazer quando você está sonhando aquilo? Você vai ver a cor da loja, você vai ver a logo, você vai ver a embalagem que você quer. Eu já cometi esse erro, gente. Não cometam. Por quê? Empreender, de fato, depois do sonho, vem a realidade. E quando o empreendedor ele se depara com essa realidade, que é aprovação de prefeitura, bombeiro, boleto, folha de pagamento, imposto, fluxo de caixa positivo, caixa negativo. Quando ele começa a entender que a realidade é outra, que a realidade é séria e você tem que ter um posicionamento de liderança, que você tem que ter estratégias na manga, que você tem que ter estudo para ter prática, ele faz o quê? Ele se frustra. E a frustração, ela paralisa. Então, tem tudo a ver com inteligência emocional. Porque se você se conhece, tem uma inteligência emocional bem desenvolvida, no momento em que você chegar na frustração, em vez de você paralisar, você usa ela como força. Você usa ela como uma mola. Fala, opa, é aqui que eu deveria parar? Então, espera aí, porque o meu sucesso está a um passo da minha desistência. E é agora que eu vou dar espaço. E aí, essa pessoa embala no que é realmente empreender, que é lidar com todas essas coisas do dia a dia de um empreendedor. E aí, o que a gente vê disso são muitas pessoas desistindo. Mas eu acredito que com estudo, com clareza, com prática, com pessoas que realmente te ensinam o beabá ali, que é o cálculo, que você tem que saber quanto custa o seu produto, senão você não sabe quanto você ganha, você tem que saber qual que é a sua margem de lucro, qual que é o seu custo fixo. O spread para colocar para comercialização. Tudo. Quando você realmente tem que saber assunto de empreendedor, aí você tem cartas na manga para ir para a prática. E o segredo é ir para a prática. É ir para a prática mesmo. Eu tenho feito um novo posicionamento nas minhas redes sociais agora, me posicionando como empresária, porque muitas pessoas não imaginavam que eu já fui empresária, que eu já empreendi muito. Eu empreendi muito com o Léo. Eu e o Léo, quando nós estudávamos, fazia faculdade, que é o meu esposo, nós já tivemos brinquedo que ia pra festa de peão, a gente carregava pra tudo que é festa, aqueles brinquedos de parque, a gente tinha aqueles carrinhos de realidade virtual. Nós já tivemos aqueles carrinhos, nós carregávamos pra circo, pra festa do peão, pra eventos, pra aniversário, pra tudo que é lugar. A gente pensava como ganhar mais, como vender mais esse negócio. Nós tentamos montar uma empresa de pamonha. Nós vendemos pamonha na rua, eu e ele, pegamos o carrinho, fomos pra rua. Cheguei em casa, meu chinelo nem entrava no meu pé de tão inchado que tava, andando o dia inteiro pra vender aquilo. Então a minha vontade estava ali, mas nos faltava base teórica, nos faltava estudo. Hoje o Léo é um grande empresário, é assim a minha maior inspiração. Mas nós tivemos que aprender muito, nós tivemos que ir muito pra prática, nós tivemos que bater muito a cabeça e estudar.
Se você não tiver uma base de estudo e de conhecimento, não comece a empreender só pelo sonho. Porque a frustração, ela vai chegar. Mas isso não é para desencorajar. Isso é para esclarecer e encorajar. Encorajar quem está começando a começar da forma certa. Perfeito. Sabe, se você quer começar um negócio... Vou dar um exemplo aqui. Coisas que eu faço. Estratégias que eu faço para os meus negócios. Vamos supor... Vamos supor aí que eu vou começar um negócio de bolo. Tá? Né? Vamos jogar no ar aí. Vamos supor. Olha aí. O que eu faria? Né? Ficaria trabalhando há 1 ano no projeto, mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Mas o que eu faria? Brincadeira da parte. O que eu realmente faria? Eu iria para pegaria os meus maiores concorrentes. Pegaria ali os meus top 10, top 15 mesmo. Primeira coisa que eu faria, antes de pensar na cor da minha loja, e isso eu aprendi há pouco tempo, não foi assim, ela sabe disso há muito tempo. Eu venho desenvolvendo isso no campo de batalha. Pega ali os seus 10, 15 concorrentes, vai lá pra porta da loja dele e fica contando quantos bolos ele vende, qual que é o maior horário de pico dele, por que ele não vendeu, chegou alguém e não entrou porque não tinha estacionamento, chegou alguém e não viu a loja porque estava faltando uma placa, qual que é o comportamento de consumo do seu consumidor, do seu cliente, como é que ele consome, é por impulso, ou ele pensa 3 horas antes que ele vai passar lá e pegar um bolinho de cenoura, ou ele tá passando, vai ver um outdoor e vai querer esse bolo agora e vai parar e vai comprar, como é, sabe, pensa em todas essas coisas, esses insights que parecem assim bobeiras, mas é o que vão fazer. Sabe o que vai fazer a pessoa não desistir, Fernanda? Errar menos. Quanto menos ela errar, menos frustração ela vai ter, mais encorajada ela vai estar para batalhar no dia a dia. Porque a vida do empreendedor, ela é muito boa para quem faz acontecer, para quem vai para a prática e faz acontecer. Então tem muitas outras coisas que vêm antes do sonho, mas quando a gente não sabe disso, a gente começa pelo sonho. Quando a gente começa pelo sonho... Não, e nisso que você tá falando, até me veio um insight aqui que é assim, são falas do Flávio Augusto, inclusive, que eu sigo bastante. Ele fala que é necessário a gente se comparar. Muito. Se comparar, exatamente isso. Pô, vai pra frente da porta do teu concorrente, vai ver o que ele tá fazendo, vai ver o que tá dando certo, o que tá dando errado. E todo mundo traz sempre, né, quando trazem isso de forma pejorativa, fala assim, não se compare, seja só você e tal. Mas, cara, se comparar é a única forma. Com certeza. E assim, o termo fancy, né, é benchmarking, que é justamente isso. É você comparar os negócios das outras pessoas que estão dando certo e que estão no topo com o seu, para saber o que você deve fazer, quais são as melhores práticas de mercado. Mas toda vez que trazem esse negócio de, mas se comparar é uma coisa ruim. Cara, se comparar é a melhor coisa que pode te impulsionar a chegar no topo, entendeu? E você trouxe, cara, isso sensacionalmente. Eu acho que quando você não tem a coragem de se comparar, é porque você tem medo do produto do concorrente. Por que eu digo isso? Ali, então você é boazuda. Não, mas eu quando eu falo que eu aprendi isso na prática é porque eu era muito abelhuda. Muito mesmo pra essas coisas assim, na época em que nós empreendíamos, em que eu e o Léo estávamos iniciando nossa vida de empreendedor, nós já tínhamos essa mentalidade empreendedora. Eu não tinha lives e por aí pra gente aprender, sabe? Acesso. Então era muito na inocência. Sabe uma coisa que eu fazia? Por que eu tô falando isso? Porque eu não tinha medo do produto concorrente. Na cidade onde eu empreendia com os meus bolos, tinha uma pessoa que é muito renomada, inclusive é uma grande admiração pra mim essa pessoa, e ela tinha um produto muito bom. Sabe o que eu fazia? Antes de lançar um produto novo, eu comprava o produto dela, eu tinha 2 pessoas que me ajudavam, colocava as 2 sentadas, tampava os olhos delas e colocava o bolo da concorrente e o meu. Falava, come, qual que você escolhe? Escolhi o da concorrente, volta pra cozinha, vamos fazer de novo. Voltava a fazer de novo, come, qual que você escolhe? Não, eu escolhi esse aqui. Quando ela escolhia o meu, o nosso produto agora tá preparado pra ir pro mercado. Isso é real, Léo? Tô perguntando pra ver se ele chancela. Não, é super. E tem mais outras estratégias que eu usava que é super real. Até eu postei uma vez, no meu Instagram, até foi num podcast que eu contei isso. E eu fiquei impressionada o quanto as pessoas se admiraram e se identificaram com isso. Que é sobre... Aí, o que acontece? Se você não confia no seu produto, sem você pensar ou sem você analisar e perceber, isso afeta diretamente no seu faturamento. Por quê? Se você não confia que o seu produto é o melhor do mercado ou é o produto que você
você consumiria, você não cobra o preço justo. Você não tem coragem pra isso. E eu fazia isso pra que eu tivesse coragem de cobrar o preço justo. Porque o leite condensado nunca foi barato, gente. Então, não é de hoje não, tá bom? Então, o que eu fazia? Quando eu vendia lá na minha vendinha lá, os meus bolos de pote, chegava um cliente e falava assim... E não foi só um que fez isso, não. Até eles acharam o meu vídeo lá, algum ou outro, e comentaram lá. Falaram assim... Chegava e falava, o meu bolo de pote é tanto. Aí a pessoa falava, o quê? Mas você tá falando? Eu falava, vamos fazer o seguinte, você compra o meu, paga. Se você não comer até o final, você pode vir aqui que eu devolvo o seu dinheiro. A pessoa sempre voltava pra comprar mais. Olha aí. Então, eu confiava no meu produto, porque eu já tinha estudado o mercado, eu já tinha pensado em como eu tenho um produto. Você precisa, a pessoa que tá empreendendo, ela precisa pensar que ela precisa ter um produto que tenha um balanceamento entre qualidade e preço para um sistema de mercado que ela vai ser inserido. Porque também não adianta eu fazer um produto muito bom para um lugar que as pessoas não querem, não necessitam ou não desejam o meu produto, elas não vão consumir. Ou um produto que é bom e tem um preço muito alto, onde as pessoas não precisam ou não desejam o meu produto. Então você tem que entender onde é o sistema de mercado que o seu produto vai se encaixar com um balanceamento de qualidade e preço. Aí você tá no primeiro passinho pro seu negócio dar certo. Arrasou. Muito bom. Nossa, excelente, né? Nossa, eu tenho um mentor, gente. Ele fica vermelho quando você fala dele. Bom, mas trazendo até para esse lado aí que você falou, diferencial e prática de mercado. Falando um pouco de inovação, assim. O que você hoje enxerga no mercado, até gastronômico, né? Que pode ser utilizado como um diferencial, ou até mesmo assim, pro seu negócio, que hoje você não pode dar muito spoiler, mas comentando um pouco assim. Estou dando muitos na minha rede social. Fica a dica. Fica a dica, gente. Dentro desse assunto, assim, o que você pode considerar inovação dentro desse mercado gastronômico? Enfim, se é que, né, a gente consegue mensurar isso, porque... É muito. Quando a gente fala de inovação, cara, pode ser... Tudo. Né? Pode ser tudo. Então, exatamente isso. Quando a gente fala de inovação, pode ser tudo. Mas o que o empresário, na minha visão, ele tem que avaliar é o que desse tudo que vai potencializar o exponencial do meu negócio. Vai levar o meu negócio ao exponencial ou vai levar o meu negócio ao segundo nível. Porque... pode ser que chegue muitas tecnologias e você tenha acesso a muitas tecnologias, mas isso é para o seu negócio? Isso cabe dentro do seu negócio? Isso vai ajudar o seu negócio a crescer? Ou você vai fazer um investimento que você não precisa naquele momento e que aquilo não vai mudar o seu resultado de vendas, o seu resultado de gestão de marketing, o seu resultado de gestão de pessoas dentro da sua empresa? Entende? Se não vai mudar o seu resultado, é uma tecnologia, é uma inovação, muito bom. Mas não cabe a você nesse momento. Então, eu acho que antes de a gente analisar e considerar o bom tempo da tecnologia que vem chegando, a gente tem que ficar muito atento para analisar se isso é para você ou não, para o seu negócio ou não. E eu faço muito isso, Vitor. Como que eu faço isso? Analisar, ver, estar por dentro. Até isso eu compartilho muito nas minhas redes sociais de verdade. Se você é empresário e você quer estar ligado, eu sempre tô lá comentando isso. Eu sempre estou em feiras, eu sempre estou em congressos, eu sempre estou em eventos. Esses dias mesmo eu fui em uma feira de artigos para festa, e tal, até palestrei nesse evento e eu já tinha até ido no evento antes mesmo de palestrar. Mas eu não tenho uma loja de artigos para festa. Mas espera aí, o que tá vindo de novidade para a área da confeitaria que tem a ver com festas? O que tá vindo? Se o mercado de festas, uma coisa, por exemplo, que eu percebi que foi para mim uma injeção de ânimo e muitas vezes as pessoas não se ligam nisso ou não prestam atenção nisso. Eu cheguei, por exemplo, nessa feira e os estandes eram enormes. E nós, empresários que estamos ali na lida, nós sabemos o investimento que uma empresa faz para um stand daquele. Tinha stand de $500.000 a $1 milhão ali, fácil. Eu olhei para o mercado e falei, opa, isso é um bom sinal para o meu mercado. Por quê?
porque é um lugar que tava mega movimentado, eu não estava esperando. Era um lugar que tava muito cheio de gente, muita inovação. E onde é que eu vou descobrir essas coisas? Indo a esses lugares. Sim. Chegando nesses lugares e entendendo isso, sabe? As pessoas precisam... Eu acho que o empresário, ele precisa, assim... Ele precisa estar ali dentro do negócio dele, mas ele precisa entender que estar fora do campo ali do conforto dele, e ir pro campo de batalha, ver maquinário, ver tecnologia, ver o que tá chegando, ver o que tá projetado para chegar em 2025, vai fazer com que ele esteja a um passo do concorrente dele que continua dentro do escritório no ar-condicionado. Entendeu? Muito então, bom. Quando o concorrente dele pensar em colocar aquilo lá no negócio dele, ele já tá lá. Seja aqueles touch, esqueci o nome agora, atendimento automático, Sim, sabe? Totemzinhos. Os totens de atendimento automático. Uhum. Seja tudo. Por exemplo, a pessoa tem uma loja lá de... Eu vou dar um exemplo para as pessoas entenderem mesmo. Por quê? Nós estamos falando aqui não só dos grandes empresários que têm um dinheiro ali para investir, mas nós também estamos falando de empresas pequenas. Por exemplo, a pessoa tem uma loja de pão de queijo e ela gasta lá... Ela só vende pão de queijo. Estou dando um exemplo, tá, gente? Ela só vende pão de queijo. E ela gasta lá de 2 a 3 salários ali para ter 2 a 3 colaboradores ali só para entregar os pães de queijo dela. Se ela tivesse um totem de autoatendimento, quanto ela diminuiria isso na folha de pagamento? Quanto isso seria diminuído no corte dela no final do ano, numa folha de 12 meses? Entende? Então, assim, estar atento às tecnologias, mas aí a pessoa pensa, não, eu tenho só uma lojinha de pão de queijo, eu não vou ir numa feira de tecnologia, de maquinária industrial, eu não vou ir. Talvez lá nessa feira ele descobre uma máquina que vai bolear pão de queijo para ele 100 vezes mais do que 5 colaboradores fazem. Exatamente. Sabe? Então, é nesses lugares que eu descubro essas novas tecnologias. Muito e legal. hoje, na gastronomia, eu acredito que tem muita tecnologia chegando tanto para a parte interna do estabelecimento, do negócio, que é ali os maquinários que ajudam você na produção, que ajuda você na gestão de produção dos seus insumos, dos seus produtos, quanto na área de salão, quanto na área ali de atendimento. Nós temos hoje aplicativos, nós temos os totens, nós temos internet, não só internet, mas dentro da internet, nós temos rede social. Rede social exponencializa o seu negócio de uma forma. Ela, mas pra que eu vou querer milhares de novos seguidores se eu só consigo vender na minha cidade? É daí do posicionamento, do bom posicionamento seu da internet, que um investidor olha e fala assim, vamos fazer da sua loja uma franquia? Perfeito. Então, o que adianta o meu posicionamento na internet? Talvez vai adiantar um patrimônio que você está construindo e nem sabe? Então, assim, a internet, as novas tecnologias, elas estão aí para estar ao nosso favor. Mas sempre com muito cuidado, com o olhar, com visão de que o que serve para melhorar o meu negócio ou o que não é o momento para o meu negócio. Porque nós temos tecnologias de todos os tipos. Né? Nós temos tudo para fazer tudo dentro de uma cozinha, tudo para fazer um atendimento. Mas a gente tem que ter essa cautela para não fazer investimento errado, para não colocar as mãos pelos pés. Mas é muito bom ter essa visão e esse olhar para ter a vantagem de estar à frente do seu concorrente ou mesmo para ter a vantagem de ter um grande diferencial no seu negócio. Perfeito, muito bom. Eu tô escutando você falar assim, eu falo, caramba, quanta inspiração, eu acho você muito forte, novamente falando, mas agora voltado mais para a parte do empreendedorismo na gastronomia feminina, né? Então, você é uma inspiração para todos, você é uma marca, você é muito forte em relação a isso, mas como você identifica o papel, né, da mulher nesse mercado gastronômico? Normalmente a gente tende a puxar a mulher, né? Não, mas ela é empreendedora, ela é mulher, então a gastronomia é mais fácil. Mas não. Como é que você tem essa visão do empreendedorismo feminino? Como é que isso facilita? Como é que isso auxilia? Como é que você entende essa parte? Olha, Fernanda, eu entendo assim, que tem que começar pelas mulheres. Mas não de uma visão, assim... Não de uma visão feminista. Perfeito. Sabe? Eu não defendo essa visão, não é o que eu defendo. E não é porque eu sou cristã. É porque vai contra os meus princípios, sabe? E
Nossa, eu sou zero polêmica, zero. Mas às vezes nós temos que falar o que precisa ser dito. Então, o que eu, Ayla, acredito? Eu acredito no que me salvou, que foi buscar entender a minha identidade. Por que isso me salvou? Teve um momento, no momento em que eu saí do MasterChef, que eu já estava fora do programa e que eu entrei em depressão, aconteceu algo comigo que poderia ter me colocado num buraco e me enterrado. Uhum. Mas, por eu entender quem eu era desde lá de criança, eu tirei forças de mim mesma pra lutar e ser a mulher que eu sou hoje. Ser a empresária que eu sou hoje. Ser a influencer que eu sou hoje. Ouvir mulheres falando que elas estão ali lutando e dizer pra elas, olha, busque isso, faça isso e se agarre nisso, sabe? O que aconteceu? Eu estava numa padaria com o meu esposo. E acho que vocês já conhecem essa história, né? Eu contei na palestra essa história? Sim, foi. Eu estava numa padaria e aí o meu esposo, com muita insistência, me levou nessa padaria, porque eu fazia dias que não saía de casa. E aí ele recebeu um e-mail. E ele só olhou o título do e-mail. E o título do e-mail dizia que era um curso de autoestima. E aí ele pegou o título assim que vinha na caixa mesmo, né? E aí ele abriu e falou assim, amor, olha, eu recebia muitos e-mails de pessoas querendo me ajudar, querendo fazer parceria. Imagina, meu Instagram tava numa alta, assim, que tinha semanas que 2, 3 dias os meus stories batiam mais de 100 mil visualizações. Caramba. Então, a televisão, ela potencializa muito essa visualização, né? E aí, ele abriu e num rompante ele me deu o celular na mão. E eu abri o celular, abri o e-mail. E quando eu olhei o e-mail, era um e-mail que estava sendo mandado por uma lista de milhares de pessoas, de alguém que estava fazendo um marketing do curso dela. E o curso era sobre autoestima. E tudo, até aí tudo bem. Mas o problema é que ela estava dizendo pro mundo e pra mim mesma, no título do corpo do texto dela, com uma foto minha. Não seja uma fracassada como Ayla Santuar. Faça o meu curso de autoestima. Opa, amada. E esses dias nós recuperamos, né? esse e-mail, porque eu tinha até perdido, e eu encontrei esse e-mail. E hoje, ler esse e-mail e entender que ele me potencializou, me faz encorajar a viver o meu propósito, que é potencializar outras mulheres. Pegar outras mulheres que estão, assim, se sentindo fracassadas de tanto ouvir que são fracassadas, se sentindo perdidas de tanto ouvir que não prestam pra nada, que não são capazes de nada, que o negócio não vai dar em nada. Você vai comprar curso de brigadeiro, pra quê? Você não sabe nem mexer uma panela. Que é isso que elas ouvem, sabe? Então, olhar pra esse e-mail hoje e saber que ele me deu força pra não ouvir uma pessoa e potencializar milhares, que é o que o meu Instagram alcança hoje, me dá muita coragem de vir aqui e falar pra essas mulheres, sabe? Elas têm que entender qual é a identidade delas, porque quando você entende quem você é, você não quer ser mais ninguém no mundo. E aí você defende quem você é. Você vive a sua essência. E quando você está vivendo a sua essência, você brilha. E quando você brilha, você ilumina todo mundo que tá em volta. Muito bom. Você conquista as suas coisas, você faz a sua jornada, você se sente bem. Quando vier lá a dificuldade do empreendedor que vai vir, ela vai estar encorajada por ela mesma, porque ela sabe quem ela é, ela sabe a força que ela tem. Então, o que eu digo para essas mulheres empreendedoras hoje, no meu Instagram todos os dias, na minha vida, hoje eu compartilho muito pouco da minha área prática de empreendedora, porque eu ainda não posso mostrar muito, eu venho falando isso para eles, mas eles têm me acompanhado. Mas quando eu for para a área prática, eu quero mostrar. O dia que eu chorar de raiva por conta de uma coisa que não der certo, eu quero mostrar, porque eu sei que isso vai encorajar. Sim. Quando você Verdade. me agradeceu e falou sobre agradeceu a minha história, falou sobre isso. Quando eu saí do MasterChef, Fernanda, eu perguntei pra Jesus. Eu falei, Jesus, por que eu? E Jesus me respondeu. Não é você, minha filha. É sobre o que vão pegar da sua história pra mudar a delas. Então, quando você me fala isso, realmente você acende de novo a luz do meu propósito, que eu busco acender todos os dias no meu coração. Porque eu sei que o Senhor tem expectativas sobre o meu propósito aqui na Terra. Ele tem expectativas da vida que o meu propósito vai alcançar. E por que eu sei disso? Porque eu busquei entender quem eu sou. E é isso que não me paralisa. É isso que me faz postar um vídeo dizendo que eu realmente consagro tudo a Deus na minha vida e as pessoas me chamarem de bitolada, me chamarem de sonsa, me chamarem de qualquer coisa. Não me importa.
tudo aquilo que está fora do meu controle também está fora da minha mente, porque a minha mente é morada do Espírito Santo. Então, as mulheres vão conseguir isso, elas conquistam isso, se elas entenderem quem elas são. E aí elas não vão querer ser mais ninguém no mundo. Fortíssimo. Eita, eu tô acabando. Obrigada. Fortíssimo. Imagina, eu que te agradeço. Se você não me desse a oportunidade, se vocês não me dessem a oportunidade de estar aqui, talvez eu não poderia estar propagando isso. Então, eu que agradeço. Fortíssimo isso. Tô acabando de chorar. É que você não tem... É muito difícil, né? A gente conseguir dividir... Consigo colocar em palavras, assim, a importância da sua fala e o que isso tá agregando pra mim. Muito obrigada. Amém por isso. Já que a gente tocou bastante nesse ponto, até de Deus, e trazendo, acho que, muito para esse lado agora da espiritualidade, né? Você vem desenvolvendo um trabalho dentro das suas redes, enfim, na parte mais devocional, né? Eu sei que Deus tem muita importância na sua vida, né? Ele te deu vários caminhos, Ele falou com você durante as suas trajetórias. Eu venho cada vez mais buscando isso, a Fernanda sabe, né? Me aprimorar nessa parte da espiritualidade. Eu venho lendo a Bíblia, já li um terço da Bíblia e tenho prazo para ler ela, assim, me dei o prazo de 1 ano para ler todos os ensinamentos. E eu percebo cada dia mais que os ensinamentos da Bíblia, eles transcendem, né? Eles não têm a ver com religião. É como se fossem, de fato, assim... Não vou trazer de forma como se fossem leis, mas assim, são ensinamentos mesmo, né? Para o ser humano, para que você consiga ser uma pessoa melhor, né? Até às vezes voltado para o desenvolvimento pessoal. Do autoconhecer, de várias coisas que a gente falou aqui dentro desse podcast. Mas fala um pouco assim, não só dos relatos que você teve, assim, mas dessa proximidade, o que te fez também criar isso, né, para passar para as pessoas essa mensagem que eu tenho certeza que faz parte do teu propósito de vida, né? Conciliar o espiritual com a tua carreira, com o teu desenvolvimento e com inspirar outras pessoas a serem melhores e buscarem esse caminho de Deus e esses ensinamentos. Fala um pouquinho sobre essas. Isso... Eu acho que essa é a história mais linda da minha vida. E quando eu falo linda, é linda mesmo, sabe? Eu fui criada, Vitor, em uma família onde as pessoas podem olhar pra mim hoje. Na verdade, assim, as pessoas às vezes vão olhar pra você quando você tá lá no palco, porque elas não viram o que você viveu por trás das cortinas. Só que isso é uma frase muito bonita de se dizer e muito, muito, muito pesada de se viver. E o que aconteceu comigo é que eu fui criada em um lar cristão. Só que nesse lar cristão, onde me era pregados princípios cristãos todos os dias, eu entendi a maior dádiva que Deus nos dá todos os dias, que é o amor incondicional. É o amor incondicional. Quando você entende que você é amado incondicionalmente e que você só ama porque Ele te amou, você entende que você pode viver tudo. Então, eu venho de uma história muito improvável de ser uma história de sucesso, mas às vezes as pessoas me veem hoje em palcos ou me veem hoje ali e pensam, nossa, mas ela foi pro MasterChef, mas ela viveu não sei o quê, mas ela tem dinheiro, mas ela é bem-sucedida. Hoje. E sabe por que eu te digo isso? Sabe como foi que começou a minha relação com Jesus? Quando eu nasci e eu entendi que eu vim de 2 pais adotados. A minha mãe foi pegada desnutrida na rua e o meu pai foi trocado por 1 litro de pinga. Cara. Os meus pais se separaram porque o meu pai é alcoólatra. Hoje o meu pai é recuperado. Ele cuida de uma casa de recuperação. Uhum. Mas na minha infância eu vim desse lugar. Eu não vim de pais que me instruíram. Eles me deram o melhor que eles tinham. Mas eu não vim de pais que me instruíram, que cuidaram de mim ou que me deram do bom e do melhor. Eles me deram tudo que eles podiam e que eles tinham. E o mais importante nisso
foi me dar princípios, princípios cristãos. Que me ensinaram que eu tinha alguém que me amava incondicionalmente. E que os meus pais estavam ali e me trouxeram à vida por esse amor incondicional. Porque alguém que não tinha nada a ver com a vida dos meus pais pegou os meus pais e os amou. Entende? Então, vem do amor. E a minha relação, isso é de onde eu venho. E que me trouxe princípios bíblicos. Mas a minha relação com Jesus, ela começou quando eu recorria ao amor dele. Eu trabalhava, eu levantava de manhã, corria, ia pra escola, trabalhava de babá, ia pro posto de gasolina. E no posto de gasolina, muitas vezes eu saía com os bolsos cheios de chiclete, porque estava chovendo muito. A minha cidade, ela chove muito, é uma cidade de agronomia, então lá chove bastante. E o meu avô, ele trabalhava no lixão. Então, meu avô, ele pegou umas telhas no lixão, umas ripas no lixão, e ele fez um quartinho, uma extensão de quartinho de uma casa já muito humilde pra mim, para que eu pudesse chegar à tarde da noite e sair cedo da manhã. Porque essa era a minha rotina diária. Dos meus 10 aos meus 16 anos, essa era a minha rotina diária. E não tinha nem porta, tinha uma cortininha nesse quarto. E quando tava chovendo, eu pegava o chiclete nessa conveniência, chegava em casa, secava a telha, mascava o chiclete e pregava no teto para a chuva não me molhar. Só que era aí que eu fortalecia a minha relação com Deus, que me trouxe aos lugares que eu subo hoje. Por quê? Enquanto eu fazia isso, muitas vezes eu queria ir pro quarto da minha mãe do lado e chorar e pedir uma cama quente. Mas em vez de fazer isso, eu vivia do amor de Jesus por mim. E eu olhava pro chiclete e pensava, o meu quarto cheira a marshmallow. Ele não cheira a ripa molhada. Ele cheira a marshmallow. Por quê? Eu estou aqui hoje porque o Senhor vai me levar em lugares altos um dia. Assim como esse chiclete tá aqui no meu alto. Assim como eu tô olhando para esse chiclete, ele é alto para mim agora, mas um dia Deus vai me levar nesses lugares altos. Porque eu estou aqui para cumprir um propósito dele. E ele tem grandes sonhos para mim. Então, quando eu saí do MasterChef, eu disse, obrigado, Jesus, pelos grandes sonhos que o Senhor sonhou para mim. Ali, o que me supria era o amor dele por mim. Porque a minha vontade era sentar e chorar e ver o meu sonho escorrendo pelas minhas mãos, que era ganhar aquela bolsa e ir para Paris. Mas o Senhor, quando você entende que você é amado e que o amor dele vai suprir todos os seus grandes sonhos e que os dele são muito maiores para você, e você entende isso, você começa a viver isso. E quando você começa a viver isso, é um lugar que você não quer sair mais, que é o centro da vontade de Deus. E isso, eu repito, falo aqui, vou falar onde eu for, não foi uma placa de igreja que fez, não foi imposições, sabe, teóricas, imposições de regras criadas pelo homem. Isso foi a palavra. Porque todas as vezes que eu me sentia sozinha ou que eu chegava em casa muito cansada, o meu avô sentava comigo e ele falava, minha filha, vamos encontrar um versículo que te alegra. E ali na palavra, ele me alimentava. Ele alimentava os meus princípios. Meu avô é a pessoa mais linda que você vai poder conhecer na vida. Então, se eu fosse olhar para minha vida e reclamar por ter sido filha de pais adotados, uma pegada desnutrida, o outro trocado por um litipinga, eu não olharia para o amor dele, não valorizaria isso. E o Senhor, ele faz multiplicação no pouco que você tem. Mas para ele fazer isso, você tem que valorizar. Você tem que valorizar o pouco. Se você não valorizar o pouco que você tem, ele não pode multiplicar. E ele não multiplica nada do nada. Ele multiplica algo que vem de algo. Então você tem que valorizar esse pouco. E eu valorizava aquela casa que era cheia de amor. Eu valorizava aquele avô, aquela avó que deixava de comer metade de um pão para dar para mim e para os meus irmãos. Eu valorizava o que eles me ensinavam. Eu valorizava o que eles passavam para mim. E o que eles passaram para mim é que eu sou uma filha amada e que nele eu tudo posso. Então, não tem nada que tire isso da minha mente. Não tem nada que venha de fora que rasgue isso do meu coração. Porque aqui é morada dele. Então, uma coisa que acontece muito, Vitor, nós confiamos muito nas pessoas que nós convivemos. Então, por que eu faço o devocional? Porque eu comecei a entender que eu tenho essa relação com Jesus de sentar aqui. Eu nem perguntei se vocês são cristãos. E amém que eu entendi que vocês amam a palavra de Deus, amam a Deus. Mas se eu sentasse aqui e vocês não fossem cristãos, eu ia te falar a mesma coisa que eu estou falando. Por quê?
Porque eu comecei a fazer o devocional porque eu entendi que eu tenho essa relação e essa coragem de sentar aqui e virar pra você e falar assim: Jesus me falou isso e isso, e isso e isso aconteceu. Porque eu tenho experiências sobrenaturais com ele. E eu não tenho experiências sobrenaturais com ele porque eu sou especial. Eu não sou especial. Mas eu me coloco em posição de receber a graça dele. E a posição de receber a graça dele é a que muitos não querem. Por quê? É de submissão. Sim, eu sou fraca e quando eu estou fraca, forte nele eu estou. Então, quando você se coloca nessa posição de submissão, submissão para Jesus é lugar de glória. É onde ele vai te honrar. Os humilhados vão ser de fato exaltados. Então, entender isso foi quando eu parei e pensei sobre a minha rede social, sobre o lugar de fala que Jesus me deu na minha rede social. E eu comecei a entender que eu precisava compartilhar o que de fato acontece na minha vida. E o que acontece na minha vida é um relacionamento com Deus, que é o devocional. É um tempo que você passa com Jesus. É um tempo que você passa buscando a palavra, conhecendo, ouvindo um hino, ouvindo um louvor, ouvindo provérbios. É um tempo de devoção a Ele. Jesus, eis-me aqui. Eu quero te ouvir. Eis-me aqui. Eu quero falar. Eis-me aqui. Eu quero colo. Mas as pessoas não têm uma sensibilidade de falar isso porque elas não acreditam nisso. E sabe por que elas não acreditam? Porque o que está na mente delas é o que vem de fora das pessoas que ela mais convive e confia. Porque você confia no que as pessoas que você convive falam porque elas têm um ticket gratuito para entrar no seu subconsciente como verdade. Então tudo que falam pra você com as pessoas ali que você convive, que você confia, entra no seu subconsciente automaticamente como verdade. Então, por que eu faço o devocional Café com Deus? Porque se você tiver um relacionamento com Jesus, quando Ele falar com você no seu secreto, você vai confiar. Você vai acreditar. E o seu mundo é feito por aquilo que você acredita. Você vive o que você cria. Então, eu faço o devocional Café com Deus unicamente para que, se as pessoas não têm histórias na vida delas que façam com que elas confiem no amor de Jesus para delas, olha pra minha. Olha pra mim, porque eu venho aqui contar com orgulho que eu trabalho desde cedo, que eu tinha que pregar chiclete no teto, que eu tinha que pegar lanche na casa da coleguinha pra dividir com os meus irmãos. Isso não me dói. Isso me fortalece. Porque eu sei que fortalece outras pessoas a crerem nele. Entende? Então, eu faço devocional Café com Deus toda segunda-feira às 6h33 da manhã para que as pessoas que não têm uma história na qual elas possam confiar no amor de Jesus, olhem pra minha. Olhem pra minha, porque eu testifico, eu testemunho, eu levo essas histórias pra onde eu for. Porque eu sei que ela é a razão de eu estar aqui hoje. Sem palavras. Uou! Sensacional. Foi no fundo do coração, né? E pra deixar o Vitor sem palavras é difícil, viu? É difícil. Eu sou mais, eu tô sou a sem emoção. palavras. Ele é mais a razão. E pra deixar a razão assim Eu tava olhando, você tava falando, eu tava olhando pra ele, né? A gente... Tomando fôlego. Primeiro, obrigada. Eu acho que isso é muito forte, não só pra gente que tá aqui, como eu falo, reforço, mas pra quem tá assistindo, pra quem tá querendo um norte, né? Não só como empresário, mas agora como vida, como estrutura, como base. Isso foi muito bacana, muito obrigada, assim, sobre tudo mesmo. Amém. E eu vejo... Cara, esse é um testemunho fortíssimo, assim, né? A Fernanda falou certo, pra me deixar sem palavras. Tem palavras. Tem que ter alguma coisa envolvida, mas vamos lá. Pra gente já indo caminhando pro final agora, infelizmente. Né? Nosso papo infelizmente. tá Se sensacional. deixasse, a gente... Acabou o vinho. A gente ainda tem, vamos continuar. Eu tô aqui bebendo vinho com o Vitor, né? Pode sair, deixa que a gente apaga a luz. A gente tranca a porta. Aí, Bahia, né? Eu sempre falo isso. Queria agradecer muito, aproveitando a oportunidade de a gente falar do Bahia. Aqui o estúdio, maravilhoso. Bahia, um trabalho extraordinário. Mariano também, muito obrigada. Paty, que estava aqui agora, tirando fotos maravilhosas. Muito obrigada. Um trabalho, assim, da nossa... É uma equipe, né? A gente é uma família. Então, muito obrigada. Aí, Bahia...
Dá oi. E aí? Cadê a sua câmera? Cadê sua câmera? Corta pro Bahia. Corta pra Bahia. Mas muito obrigada, assim, aproveitar essa oportunidade. Sim. E a gente tá já partindo pro final. A gente sempre fala assim, deixa uma mensagem, conta um pouquinho. Mas, meu Deus, depois de tudo isso... O podcast põe uma mensagem. Mensagem enorme, peraí, não tem mais. As pessoas não aprenderam alguma coisa que hoje, meu amigo, não tem mais o que fazer pra aprender. Não, e sempre tem mais uma mensagem. Fica ligado. Com certeza, tem muito a agregar, ia ser muito legal. Então, até quem tá aqui escutando essa parte, esse pedaço da história da Ayla, ela tem, né, uma história bacana e ela tem sempre algo a agregar na parte como influencer. Eu acho isso muito, muito forte, muito agregador para todos. Então, quem tiver oportunidade de seguir, com certeza já tá seguindo, né? Mas eu acho legal acompanhar lá várias coisas bem bacanas ali no dia a dia. Muito bom. Sejam muito bem-vindos. Bom, então uma última pergunta e uma mensagem final, enfim, para as pessoas que você queira deixar. Mas já pensou em escrever um livro e contar a sua história? Que é uma história muito... É um testemunho, né? Como eu falei, assim, que eu acho que inspira muitas pessoas, né? Já pensou em escrever um livro, alguma coisa para... Não, assim, não que colocar assim no papel seja atemporal, mas que de fato, às vezes, você consiga alcançar mais pessoas ao redor do mundo inteiro, né? E ser traduzido, às vezes, para várias línguas, enfim. Já pensou algo nesse sentido? Olha, já sonhei com um documentário na Netflix. Olha aí, Deus, ela tá conversando com você. Não, eu tô brincando. Esse papo a gente ainda não teve, mas tá aí. Mas é uma ideia. Olha, pra falar a verdade, Vitor, eu já fui convidada pra escrever um livro pelo seu Carlos Wizard. Ele já me convidou pra escrever um livro da minha história. Me deu todo aí o respaldo pra fazer esse projeto acontecer. Mas eu já pensei sobre ele. Já pensei sobre ele demais, assim. Mas ainda não comecei esse projeto, sabe? Certo. Mas eu creio que são passos, assim, né? Que vão acontecendo. Pra te falar bem a verdade, Vitor, eu acho que eu tô agora, nessa etapa da minha vida, finalizando um primeiro passo, sabe? Então, quando eu finalizar esse primeiro passo e eu estiver vivendo o segundo, eu acredito que esse livro possa nascer, sim. Com Legal. certeza ele possa nascer. Eu torço pra isso. Que bom! De um bolo de moedas pra um bolo de cenoura. Olha o título, né? Aceitamos sugestões, galera. Mas assim, como eu sempre... É uma mensagem, né? Que eu sempre deixo pro final. E eu não vou deixar só uma mensagem emocional, até porque é bom lembrar que ter inteligência emocional, adquirir isso, vai fazer bem a você primeiramente e vai sim resultar nos seus negócios. Mas a mão na massa precisa acontecer. Ela precisa acontecer. Porque, né, estamos aqui, por exemplo, agora num podcast de empresários. E não adianta eu vir aqui só falar, gente, faz isso, ora a Deus lá e conversa com Deus. Que o Senhor, ele vai estar preparado para te abençoar, mas você tem que estar preparado para receber a bênção. Você tem que ter aquela força do tamanho da bênção que você tá pedindo. E para isso você precisa trabalhar para fazer acontecer. Então existe sim uma mensagem que eu sempre falo, mas antes eu queria deixar aí um passo assim primário para os empreendedores que nos assistem, para as pessoas que têm o seu negócio, que já tá com o seu negócio rodando, mas às vezes está com um problema ali, não tá entendendo o que tá acontecendo. Eu vou deixar aqui uma estratégia que me inspirou muito, me ajudou muito e abriu muito a minha visão de negócio, a minha mentalidade de negócio, que é uma estratégia do Marcos Lemonis. Ele é um empresário americano, hoje ele tem mais de 7.000 funcionários e ele, assim, é genial. Eu aprendo muito com ele, eu e o Léo aprendemos muito com ele. E ele tem uma estratégia primária de um negócio que é você entender que você precisa ter produto, processo e pessoas. Então, se você tá pensando em criar um negócio ou se você tá no seu negócio e o seu negócio tá derrapando em algum lugar, se faça 3 perguntas. Você tem um produto que está balanceado com qualidade e preço e está aplicado no sistema de mercado certo? Até já falei sobre isso no podcast. Tá ok. Você tá preparado? Você tem know-how para assumir esse produto e saber que você vai precisar saber tudo sobre esse produto? Primeiro passo. Segundo passo,
você tem processos seus que você acredita que vão fazer com que as suas estratégias de venda, de marketing, de gestão, vão fazer o seu negócio dar o próximo passo, então você está preparado para dar mais um passo no seu negócio. E pessoas, você precisa, inteligência emocional não é só sobre si, mas é também para entender o outro, para comunicar o outro. Porque muitas pessoas têm muitos problemas na empresa com pessoas e culpam as pessoas. Só que se nós pararmos para pensar, vocês entendem da minha comunicação o que eu comunico. Então, você está entendendo o que eu estou comunicando a você. Com a minha forma de vestir, com o meu comportamento, com as minhas falas, com a minha história, com a minha vida, com o meu testemunho. Então, isso é muito importante dentro de uma empresa. Por quê? O processo, ele precisa ter uma cultura onde os seus colaboradores vão respeitar e vão fazer outros processos a partir daquela cultura. Se não tiver, eles vão fazer os processos deles, sabe? Eles vão fazer as coisas dele. É como uma pessoa que eu contrato para fazer um bolo de cenoura. Essa pessoa vai fazer, ela lá na casa dela é acostumada a fazer o bolo de cenoura com a casca da cenoura. E ela chega aqui na minha loja, eu não comunico a ela que eu não uso a casca, que ela precisa descascar a cenoura. Ela vai usar um processo. Mas ela vai usar o processo dela. E talvez isso tá caindo a qualidade do meu produto, não tá tendo o resultado que eu quero, tá ali despencando as minhas vendas, tá refletindo em outros lugares da minha empresa e eu não estou sabendo lidar. Então, produto, processo e pessoas. Se pergunte sobre essas 3 coisas. Como estão essas 3 coisas na sua empresa? E se você não começou ainda a empresa, ótimo. Se pergunte como você vai resolver essas 3 coisas na sua empresa. E aí você vai começar muito melhor do que você começaria sem saber isso. Então, eu deixo aí essa mensagem para quem tá começando mesmo, como uma pontinha de pontapé, claro, para inspirar essas pessoas. Porque a gente sabe que precisa de muito mais. E eu vou falar muito mais sobre isso nas minhas redes sociais. Então, se vocês quiserem acompanhar, estiverem gostado aí de mim, podem me acompanhar lá, vão ser muito bem-vindos. Mas a mensagem que eu sempre deixo, eu acho que eu vou levar isso assim comigo. Sempre. Quando eu tiver um filho, a primeira coisa que eu vou falar pra ele é falar mamãe. É uma coisa que faz sentido pra minha vida desde que eu tinha 8 anos e de que eu comecei a viver tudo isso. E é por isso, eu vi você falando no início, que às vezes é até difícil de contar a sua história. E eu acredito que seja por esse motivo que não é difícil pra mim. Não é difícil contar a minha história. Quando eu me emociono, é por olhar e ver tanto amor na minha história, sabe? Mas o que foi que me moveu até aqui me move todos os dias. Ore como se tudo dependesse de Deus. E trabalhe como se tudo dependesse de você. Porque Deus vai fazer o que Ele quiser fazer. Mas você precisa fazer o que tem que ser feito. Excelente. E é isso. Muito bom, Ayla. Eu quero te agradecer aí, primeiramente, né, pela presença, que foi um bate-papo aqui fantástico, né, Fernanda? Foi. Muito, muito mesmo. E Fico onde feliz. é que as pessoas te encontram nas redes sociais, enfim, Instagram, enfim, o que você quiser passar? Bom, hoje as pessoas me encontram ativa no meu Instagram, que é Ayla Santuá _. Ali elas vão encontrar o meu conteúdo do dia a dia, o meu conteúdo cristão, que é o que eu acredito, que é o que me move todos os dias. E vão encontrar muito conteúdo de empreendedorismo de uma forma assim, a gente tá querendo trazer de uma forma bem legal, de uma forma bem inovadora. Outro dia mesmo eu fiz um vídeo aqui em Brasília, não sei se vocês viram. Eu vi. A gente tá agora Adoro aquele café. Maravilhoso, né? Eu adoro. A gente tá com um tipo de conteúdo, assim, onde nós queremos pegar o empresário que tá em casa, com as dificuldades dele, e levar ele pro mercado, e levar ele para outras confeitarias, levar ele, através dos meus insights, a adquirir insights que possam mudar o negócio dele. Então, agora nós vamos falar com muitos empreendedores. Legal. E nessa fala com muitos empreendedores, nós vamos ter ali muitos conteúdos que vão ajudar pessoas. Porque o meu maior propósito é servir. Eu acredito que você empreende quando você serve alguém. Por quê? Quando você serve, ou você resolve um problema, ou você presenteia, ou você tá de alguma forma passando pro outro aquilo que tem em você. Aquilo que, sabe? Aquilo que flui em você. Através do seu produto, serviço, não importa. É assim que você empreende de verdade na vida ali, sabe? Com muito amor. Então, nós vamos passar muito isso nos nossos conteúdos a partir de agora. Estamos ativos no Instagram, Ayla Santuá _. E eu tenho também o YouTube, que é Ayla Santuá Masterchef.
temos agora o novo aplicativo lá, que é o Threads. Threads. Eu acredito que o Threads vai virar ali uma fofoca de empreendedores, porque é uma coisa mais descontraída, é uma coisa, né? Então lá eu vou soltar umas fofocas lá de empreendedores, se preparem, tá? Porque eu não tenho Twitter, mas agora eu vou me esbanjar lá no Threads. Mas ali no meu Instagram as pessoas encontram também o meu contato da minha assessoria para palestras, para treinamentos, treinamentos empresariais. Também encontram ali para o meu trabalho de influencer. E ali eles encontram nos links. Logo, logo vão encontrar uma imersão para empreendedores. Nós vamos começar com uma pequena imersão. Muito bom. O projeto é realmente crescer e fazermos aí um evento bem grande até o final do ano. E eu já estou declarando isso aqui, eu quero você lá nesse evento, tá? Opa. Então já entra lá na minha rede social que eu quero que você me abrace e fale, olha, eu recebi o seu convite lá no podcast. Mas lá no meu Instagram as pessoas vão encontrar todas as informações aí que elas quiserem contatar a mim ou a minha equipe. Muito bom. Excelente. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado. E Fernanda, onde é que te encontro nas redes sociais? Fê Seguros, mas claro, @Capital Business. Além dali do Instagram, tem o nosso YouTube, o nosso podcast, no nosso Instagram. Não, perdão, não é no podcast. Spotify, perdi o nome, gente. Na verdade, está em vários podcasts. Tem Apple Podcast, tem Google Podcast. É distribuído para todos. Então você vai encontrar ali, vai me encontrar no Fê Seguros e com certeza no @Capital Business. É isso aí. Se você está acompanhando a gente pelo Spotify, deixa lá as suas 5 estrelinhas, porque esse episódio aqui merece, né? Deixa sua curtida aí no YouTube, no Instagram, enfim. Muitíssimo obrigado por acompanhar a gente nesse vídeo e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigada, Ayla. Eu que agradeço.